Gênesis capítulo 6, do versículo 1 até o 12, que diz assim: com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si, todas as que escolheram. O Senhor disse: meu espírito não viverá mais no homem para sempre, pois ele também é carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, e estes eram os heróis antigos, homens de renome. O Senhor viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, e que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra, e isso pesou em seu coração. O Senhor disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes, aves do ar, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graças aos olhos do Senhor. Eis a história de Noé em sua geração. Noé era um homem justo e sincero. Noé andou com Deus. Noé foi o pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. Deus viu a terra, e se ela estava corrompida, pois todos os seres haviam se corrompido os seus caminhos sobre a terra. Oremos. Senhor nosso Deus, em cuja presença nós estamos e da qual nós jamais queremos sair. Senhor, aqui está a igreja do Senhor, reunidas para te adorar, para te louvar, para oferecer um culto que expresse a nossa gratidão, o nosso amor, bem como o nosso desejo de cada dia sermos íntimos do Senhor. Meu Deus, assim como Noé, que o Senhor, ao olhar para a terra, ao olhar para Tupã, o Senhor veja aqui um povo que deseja, que se esforça para andar com o Senhor. Que nós sejamos dignos aos teus olhos de andarmos na tua presença. Senhor, eis a tua palavra, que é inspirada, que é poderosa para transformar, para orientar, para ensinar e até para curar. Senhor, nós nos colocamos inteiramente à mercê do teu Espírito, nos submetemos à autoridade e pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza agora, tome a nossa mente, tome a minha boca, tome os nossos corações, Senhor, e nos faça entender esse texto, as lições, o que podemos aprender e aplicar à nossa vida, especificamente como nós vivemos em sociedade. Senhor, fale conosco nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome, é que nós humildemente te suplicamos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, para que vocês acompanhem comigo, para que fique claro, o assunto que nós vamos refletir e abordar com vocês nessa noite, obviamente é o mesmo que refletimos pela manhã,
mas só os do louvor vai ter o desprazer de ouvir a mesma coisa. Lamento por vocês, lamento muito. Então o tema é um autorretrato de uma sociedade sem Deus. Queridos, o que nós, ao olhar para esse texto, ao ler esse texto, o que nós podemos encontrar, o que nós podemos ver, o que nós podemos aprender ou retirar desse texto? Queridos, esse texto, eu vejo nesse texto algumas características, alguns traços do que foi, do que era aquela sociedade dos tempos de Noé. Queridos, eu vejo aqui um autorretrato não pintado pincelada pelas mãos habilidosas de Kandinsky, de Van Dyck, seja lá quem for o pintor que você mais conhece. Talvez você conheça mais, ouviu mais falar sobre Van Gogh, quem sabe, enfim. Mas nós temos aqui um autorretrato pintado pela postura, pela conduta irreverente, rebelde, de uma sociedade que fez questão de excluir Deus do seu cotidiano, do seu modo de vida, resumindo na sua vida. Talvez você pergunte, pastor, e como nós podemos identificar isso? Onde está isso? Está impresso, está explícito no texto. Queridos, a verdade é que passam-se as eras, mas a sociedade permanece. Apesar das suas diferenças culturais, religiosas e sociais, a sociedade ela permanece, ela sobrevive desde a era antiga, desde a era patriarcal, desde os tempos medievais até a era moderna. Forma-se a sociedade, ela é composta, ela permanece aí. Mas, querido, como está a atual sociedade? Como vivemos nela? Como deve ser, qual deve ser a nossa conduta nessa sociedade? A nossa conduta é uma conduta influenciada, uma conduta influenciadora, porque na verdade só existe esses dois grupos, só existem pessoas que influenciam e pessoas que se deixam ser influenciadas. E aí nós determinamos quem influencia a nossa vida ou quem nós vamos influenciar, com quem nós andamos, com quem nós criamos laços de amizade e principalmente onde está a base da nossa fé, onde está a base da nossa conduta, diz muito quem somos nós e que tipo de sociedade está sendo construída, que tipo de sociedade nós almejamos, nós esforçamos para que seja construída. Isso porque dentro de uma sociedade tem vários grupos, formam-se grupos maiores e menores, é aquela linguagem da macro e da micro igreja. Então temos a macro e a micro sociedade. Mas a boa notícia é que o menor grupo, um dos menores grupos da sociedade, que foi um dos menores grupos, chamado a micro sociedade, está migrando para a macro sociedade. Peraí, pastor, eu não entendi ainda nada. O que eu quero dizer é que dentro da sociedade existe um outro grupo da sociedade que é a Igreja de Cristo. E esse grupo, que era um microgrupo, a micro-sociedade, está dando passo, está avançando, conquistando terreno, ganhando pessoas, avançando, influenciando e se tornando um dos maiores grupos. E dentro em breve, não demorar muito, nós seremos o maior grupo da sociedade, para a glória do Senhor. Eu acho que alguns ficaram espantados. Será mesmo? Queridos, há uns 20 anos atrás, eu não era nem nascido ainda, né? Os crentes, né? É porque eu não sou crente, eu sou pastor. Os crentes, nós, os irmãos em Cristo, os filhos de Deus. Aqui o texto fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, nós éramos um grupo assim que a sociedade não dava muita importância, a sociedade organizada de um modo geral. São aqueles que andam com a Bíblia, aqueles que
se comportam de maneira estranha, o seu modo de vestir, de ser, aqueles que à parte. Hoje em dia a sociedade já começa a nos ver com os olhos diferentes, já começa a nos ver como um povo que marca a sua posição, um povo que influencia, um povo que tem uma resposta e um povo que faz a diferença. Então começa a ver isso. Mas pastor, eu ia falar da sociedade de Noé. Eu estou esperando o autorretrato da sociedade sem Deus. O que prova que essa sociedade não tinha Deus? O texto é claro, muito bem. Então eu gostaria que nós pudéssemos caminhar dentro desse texto, dentro desse tema, mas há algumas questões que nós precisamos pensar, precisamos refletir sobre elas. Queridos, é preciso fazer um recorte temporal, tendo em foco a sociedade nos dias de Noé, como ela se comportava e principalmente qual era a conduta de Noé nessa sociedade do seu tempo. E isso nos levará, primeiro, a avaliar nossa sociedade atual e a repensar qual deve ser nossa maneira de se portar nessa sociedade. Isso porque nós estamos inseridos no contexto de sociedade, somos da sociedade e somos seres sociais e sociáveis. Se porventura alguém que tem essa dificuldade vai orando, pedindo ao Senhor, trabalhe sobre o meu coração, eu preciso ser pessoa, eu preciso ser mais sociável, eu preciso me relacionar com mais pessoas. Senhor, nós não somos um grupo fechado, um grupo que ninguém entra, nós não levantamos assim, nós não voltamos à idade antiga, à idade média e construímos muros para nos manter protegidos de qualquer envolvimento com quem está fora do muro, isto é, com quem está fora do nosso convívio, da nossa fé. Queridos, aí talvez alguém poderia me perguntar: pastor, esse texto reporta um tempo da pré-história, isso é uma era antiga, que é muito difícil, isso não tem nenhum elo com nossa sociedade, não tem nenhum elo conosco. E eu, com todo carinho, se fosse essa sua pergunta, eu diria com todo carinho, em parte você tem razão. Mas não deve esquecer que Deus reprovou a conduta daquela sociedade, o que significa dizer que existe um princípio de conduta que é válido para a sociedade em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as eras. Ou seja, a sociedade passa, a sociedade se moderniza, a sociedade se organiza, mas existem princípios que, se mantido, a sociedade permanece coesa e de bem com Deus. Essa foi uma das razões que aquela sociedade de Noé, ela foi dissolvida, porque era uma sociedade que queria viver ao seu bel prazer, queria viver de acordo com aquilo que o desejo do seu coração, aquilo que a sua imaginação, aquilo que mais lhe agradar, algo que seja o seu bel prazer. E o texto nos diz que Deus olhou do céu e Deus viu algumas coisas. Deus viu alguns traços, algumas características naquela sociedade que nos faz entender que aquela sociedade era uma sociedade sem Deus. Vejamos, quando a Bíblia diz que Deus viu que o homem havia se corrompido, o ser humano havia se corrompido, a Bíblia está, em outras palavras, nos dizendo que aquela sociedade é uma sociedade que entrou num processo de degradação, uma sociedade que entrou num processo de dissolução, uma sociedade que entrou numa linha de colisão com Deus, uma afronta. É muito perigoso
Quando o homem começa a achar que é independente de Deus, que não precisa de Deus, quando o homem começa a achar que ele é Deus, é muito perigoso. Aliás, abrindo aspas, a primeira vez que eu entrei num consultório no oftalmo para fazer um exame, evidentemente de vista, né? Não podia ser outro. Aí quando eu sentei na poltrona lá, a primeira coisa que ele disse: eu quero dizer a você que aqui eu sou Deus. Eu quero dizer que aqui eu sou Deus. Se o senhor acha que é Deus, portanto que o senhor examine e me dê o diagnóstico, o senhor pode ser o que o senhor queira. Aí ele começou a conversar comigo, entre outras coisas e outras. Aí eu tive a oportunidade, eu digo: é por isso que o homem jamais poderá ser Deus, porque Deus é infinito, o homem é finito. Deus é infalível, o homem é falível. Deus é eterno e o homem é mortal. Por isso o homem não pode ser Deus. Portanto, o Senhor está enganado. O Senhor pode fazer algumas coisas importantes, o Senhor tem capacidade, mas jamais o Senhor chegará próximo de Deus. Mas tem pessoas que acham que é Deus. Então, queridos, e quais os sinais que mostram essa degradação, quais os traços dessa degradação dessa sociedade de Noé? Querido, o texto nos diz que era uma sociedade primeiramente corrompida. E esse termos, essa situação é muito conhecida nossa. Claro que qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, pelo menos em parte, mas não é do Brasil que eu vou falar hoje. Eu quero tentar me meter lá. Então, corrompida, isso significa que a corrupção não era dos níveis no mesmo nível que é no Brasil. Nós podemos entender que essa corrupção ela está mais inserida num contexto de uma corrupção moral na sociedade, de uma sociedade que desprezara princípios de conduta, de comportamento, de respeito ao ser humano, de respeito à propriedade, de respeito ao que é do outro. É uma sociedade que se corrompeu, deixou de lado os princípios e começou a viver de acordo como queria. E isso chamou a atenção de Deus de maneira negativa. Outro traço é que esta sociedade era uma sociedade, quando ela entra nesse processo de degradação, quando ela perde a sua visão, o seu parâmetro de conduta moral, quando ela sai do seu modo de viver, quando ela começa a migrar, ela começa a dar passos para outros modos, outros princípios, começa a ter outras atitudes, fatalmente ela vai chegar a um segundo estágio, que é um estágio de violência sem limite, porque aí o homem começa a dar vazão aos seus instintos mais primitivos e dar vazão à sua natureza, que é uma tendência da natureza do homem de punir, de impor, de dominar, nem que para isso tenha que usar-se da violência, usar-se da intimidação para isso. Então o texto diz que aquela sociedade, Deus viu a violência. A violência chamada a atenção de Deus significa que havia abusos, havia espécie de lixamento, de tratamento do ser humano muito bem parecido com as torturas que é muito comum em prisioneiros de guerra, principalmente de alguns tempos antigos e não muito distante. Se você assiste alguns documentários, você vai ver alguns métodos de tortura terrível que eram usados. Por exemplo, um dos talvez mais conhecidos, um dos mais propagados, foi justamente as práticas nazistas. É claro que os documentários deixam de fora Mao Tse-tung, que ele fez com o povo chinês, deixa de fora as barbáries de Stalin, lá na Rússia, enfoca mais no terceiro Reich. Isso porque talvez seja de mais interesse. Mas o que chama a atenção?
Me chama a atenção a metodologia, como se desenvolve, como o mal vai se proliferando e o homem se torna criativo para as coisas más. Nós percebemos em tudo isso, nesse retrato do que era o terceiro Reich. Nós vivemos, por exemplo, os campos de concentrações que foram criados, alguns para prisioneiros políticos alemães e outros campos de extermínio. E o mais conhecido nosso é Auschwitz. Isso porque mais de 6 milhões de pessoas morreram executadas naquele campo. E ali foi colocada em prática a morte por asfixia através do gás que era liberado naquelas câmeras de gás. Só que esse processo, o seu experimento foi primeiro no campo na Alemanha. Quando foi levado para Auschwitz, já tinha sido desenvolvido na Alemanha. Então, eu imagino que aqui, embora não tivesse a tecnologia, embora não tivesse os mesmos mecanismos, aqui havia requinte de crueldade, aqui havia maldade, aqui havia uma violência contra a vida humana, contra o ser humano e até contra os seres vivos. Mas, queridos, a nossa sociedade, que é muito maior, tem alguns focos de violência, talvez não nos mesmos níveis, mas algumas com requinte de crueldade, que eu não vou aqui entrar em detalhes. Mas o texto diz que o Senhor viu um estado deplorável, o Senhor viu um estado que estava o ser humano, a sociedade daquela época. E o texto diz que o que o Senhor viu, claramente, nos dá a entender que Deus viu e não gostou. Deus não gostou do que viu. E a minha pergunta é: quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a cidade de Tupã, quando Deus olha para a sociedade tupaense, o que Deus vê, Deus se agrada. Quando Deus olha especificamente para a igreja dele, Deus gosta do que ele vê? Eu quero crer que sim. E eu tenho motivo para crer que sim, porque eu vejo uma igreja que se esforça, uma igreja que trabalha, uma igreja que busca. Aliás, os 12 dias do semeando foi uma prova de uma igreja sedenta, de uma igreja que sabe o que quer e sabe onde buscar. Queridos, teve um dia de manhã que o pastor já falou que não vai chover numa olhada a quantidade. Pois eu fiquei assim, admirado. Gente, até eu que tenho algumas dificuldades de acordar cedo, isso, não vou entrar em detalhes, mas até eu digo: não, Senhor, eu tenho que vencer alguns obstáculos. Senhor, eu tenho que vencer, eu preciso estar lá, eu vou estar lá. Queridos, pela graça de Deus, eu passei os 12 dias e consegui romper algumas barreiras até então disponíveis. Isso prova que quando o homem quer, quando o homem tem fé, ele consegue. Não há nada que o impeça. Quando ele crê em Deus, quando ele crê no poder de Deus. Então, queridos, e eu posso dizer que ainda não terminou 2019 e a igreja já está colhendo. Acredito que individualmente alguns irmãos já estão colhendo, eu já estou colhendo. Deus resolveu antecipar. Deus, aliás, o pastor Cristiano, ele não sabia, acho que profeticamente ele disse alguma coisa aqui domingo passado. Ele disse: olha, você não precisa esperar para o ano que vem, não, tem que começar hoje. Eu digo: Senhor, é comigo, Senhor, eu já peguei aqui, vou segurar. Talvez você não tenha entendido, mas o pastor Cristiano foi um profeta. Ele disse: você não precisa esperar para o ano que vem, para 2020, você tem que começar agora. Você começou a orar lá, mas tem que começar agora a crer. Vocês têm que começar a crer agora. Queridos, então eu já comecei a colher, glória a Deus, aleluia. E a igreja, como a igreja está colhendo. Aliás, conversando em off com meu amigo Sandro, né? Isso eu posso falar. Falei: Sandro, Deus resolveu realizar o extraordinário nos últimos dias do ano.
Nós estamos no ano novo. Extraordinário, né? Esse bicho morde. O que é isso? É algo além do ordinário. Então Deus está começando a fazer. A Dani deu a notícia aqui, eu não vou repetir. Então Deus começou a realizar. Por que Deus antecipou? Deus já está antecipando a provisão, querido. Ele já está emendando o extraordinário com provisão. Deus já não está esperando mais que chegue para quê? No céu não tem contagem. No céu não é 2019 não. Eu não me pergunte que ano é no céu, que eu não sei. Mas eu lhe garanto que não é 2019. Então Deus, para Deus, 2020 já começou. Então ele não vai esperar, não, a conta regressiva. 11 horas e 10 minutos, 11h20, 11h30, 11h40, 11h50, aí 1, 2, 3, aí aquele foguetório todo. Porque no céu é foguetório a vida inteira. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos louvam a Deus agora, dia e noite, aliás, dia. No céu não existe noite. Portanto, quem gosta de dormir vai ter um pouquinho de dificuldade, porque no céu não existe noite. Você vai procurar, cadê o escudo? Não vai ter noite. Mas sabe o que vai ser bom? Porque também a gente não vai ter sono. Sabe o que é melhor? A gente não vai se cansar. Sabe o que é melhor? A gente não vai ficar velho, a gente vai ser eternamente jovem. Ou para a glória, para a alegria de muitos. Mas queridos, eu quero dizer que mesmo envelhecendo, aqui tem pessoas que o corpo está um pouquinho envelhecido, mas o espírito está jovem. O espírito é de jovem. É muito bonito ver uma pessoa idosa com espírito de jovem, pior é ver um jovem com espírito de velho. Isso aqui é ruim. Ganhei um caso mesmo só para o doutor Jesus. Mas onde é que eu estava mesmo? Não, eu estava aqui no texto e pretendo voltar para ele. Então, queridos, Deus viu e não gostou. Mas eu creio que Deus vê e Deus se agrada, por exemplo, dessa igreja reunida domingo à noite, final de ano. Nós podíamos estar, quem pode estar em Cancún, né? Nadando com golfinho, mergulhando com tubarão, que digo o Joe e o pastor Cristiano, né? Eles que fizeram essas aventuras, nadaram com golfinho e mergulharam com tubarão. Como voltaram, só Deus sabe. Mas quem não pode, né? Glória a Deus, os que pode. Mas a gente podia estar, de repente, perto de uma praia, de um litoral. Sabe, eu tenho alguns conhecidos do Nordeste, certo? Parece que eu tenho, já não mora mais nas cidades praianas. Para minha tristeza, aliás, uma das maiores tristezas que eu tive foi quando eu fiquei sabendo que minha única irmã que morava em Salvador veio para São Paulo. Eu digo, meu Deus, será que eu não vou mais voltar a Salvador? Meu Deus, foi uma dificuldade sair de Salvador, e agora a tristeza que talvez eu só veja Salvador nos cartões postais ou nas lembranças, mas em compensação eu vejo o meu Salvador todos esses dias. Aleluia. Talvez você nunca vá a Salvador, mas o Salvador veio até você. Talvez você nunca pise em Salvador, mas o Salvador caminha com você. Glória a Deus por isso. Então, queridos, outro traço que nós encontramos naquela sociedade, bem característico, era uma sociedade que o seu comportamento decepcionou o Senhor. Uma sociedade que teve a capacidade de decepcionar Deus. Quando o texto diz, entristeceu-se Deus com o homem que ele havia criado, o texto está nos dizendo que Deus teve uma decepção. Queridos, eu não estou dizendo com isso que Deus foi apanhado de surpresa, que Deus, vocês sabiam o que fazer, pelo amor de Deus, não entendo nada disso. Mas, querido, Deus sempre aposta no melhor do homem, Deus sempre espera no melhor, Deus sempre aguarda uma resposta. Deus sempre espera que o homem um dia caia em si e entenda que ele foi feito por Deus, para Deus e para viver com Deus. E a partir do momento que o homem começa a afastar, Deus está de olho, Deus faz algumas coisas. Para alguns, Deus faz quase que nos propitiza. Por favor, não escandalize, é só uma linguagem comparativa.
Eu quero dizer que Deus faz tanto para chamar a atenção que é impossível a pessoa não perceber que Deus está chamando ela de volta, Deus está chamando ela para si. Queridos, no meu caso, por exemplo, Deus permitiu que eu fosse para ali, fosse para cá, que eu entrasse em caminhos ruins, e sempre Deus ia me buscar, até o dia que Deus falou: chega, agora eu te quero comigo. Agora não te deram mais liberdade de ficar brincando com coisas que podem te fazer muito mal. Então cuidado, não brinque com sua vida, não brinque com Deus, não brinque de ser crente. Deus leva a sério o relacionamento, o compromisso que Ele tem comigo, que Ele tem com você. Deus leva a sério as promessas dEle, Deus cumpre as promessas dEle. Deus move o céu se necessário for, para vir seu socorro, para vir meu socorro. Então, queridos, isso por causa que aquela sociedade estava pervertida. Eu fico pensando às vezes, quando eu olhei para esse texto, foi inevitável tentar fazer uma comparação entre essa narrativa e a narrativa da criação. Na narrativa da criação nós vamos perceber que há um refrão. Em cada ato criativo de Deus há um refrão. E viu o Senhor que isto era bom. E viu o Senhor que isto era bom. E viu o Senhor que isto era bom. Mas quando chega, então, no sexto dia, Deus cria algo que muda a tonalidade. Já não diz mais viu Deus que isso era bom, mas dá um grau aumentativo. Viu Deus que era muito bom. E o que era muito bom aos olhos de Deus? Era muito bom ter criado o ser humano. Mas que isso, Deus não criou o ser humano para ele brincar como criança brinca com o boneco super-herói. Deus não criou o homem para ser um Superman celestial. Vou brincar com aquela capa, sabe? Parece um Brunão aqui quando tem a festa da selva, né? Ele está com aquela capa lá de Super Bruno, aquela capa assim, e às vezes eu espero ele. Um dia quem sabe o que vai acontecer. Ele não está aí não, né? Porque eu estou falando mal dele, não. Ih, meu, está ali, Jesus. Brunão, estamos juntos aí. Legal. Então, queridos, mas Deus criou e viu que era muito bom, porque foi da criação de Deus, foi a única da criação que Deus criou, e o texto diz: conforme a sua imagem e a sua semelhança. Você quer saber como Deus é? Com quem Deus se parece? Se quer, por favor, olhe no espelho. Deus se parece com você, porque Deus criou o homem para ser o reflexo. Deus criou o homem como uma espécie de espelho para se ver através do homem, e para que o homem reflita a sua glória. Mas, queridos, essa imagem foi arranhada, porque o sujeito lá de 7 faces, o estelionatário, né, o homicida, esse mesmo, esse que você pensou, esse sujeito entrou na parada, seduziu, enganou e começou a destruir. E essa imagem começou a ser distorcida, começou a ser estragada, digamos assim. E aí eu quero que você pense comigo, mais ou menos o seguinte: imagine que você comprou um belo quadro, daquele quadro que chamou a sua atenção, ou quem sabe você gosta de um tapete persa, sei lá, quem sabe você gosta de uma porcelana chinesa, enfim. Mas vamos pensar num quadro de um pintor famoso. Você arrematou no leilão um quadro de Van Gogh, ou quem sabe a Mona Lisa de Da Vinci, certo? A Mona Lisa de Da Vinci. E aí está lá na parede da sua casa, muito bonitinho, muito belo, decorando. Mas aí acontece que alguns fungos começam a surgir, quem sabe, de uma umidade na parede. E aí surgem alguns cupins, e ele começa a corroer e você não percebe. Quando você passa a perceber, aquele quadro já está danificado. A beleza daquele quadro já está distorcida.
Então o que você tem que fazer? Você tem que levar urgentemente para um restaurador. Diga de passagem, dizem as pessoas que trabalham com isso, especialista, que é muito mais difícil restaurar um quadro do que quem pintou ele originalmente. E o que eu quero dizer com isso? Nós éramos como este quadro pintado, não pelas mãos de Van Gogh, não pelas mãos de qualquer outro. Nós éramos, o ser humano era um quadro, um autorretrato de Deus, mas um afastamento de Deus, aceitando a sugestão do sujeito, do coisa ruim. Tem gente que vai até a cruz, né? Mas nós não precisamos fazer cruz. Nós temos o nome de Jesus e basta. Aliás, ele não teve cruz, ele não teve aguamento, ele só teve o nome de Jesus. Então, queridos, o que Deus fez? Deus criou e Deus veio e restaurou através do grande restaurador Jesus de Nazaré. Então Jesus veio para restaurar essa imagem, a semelhança de Deus, para que nós sejamos parecidos com Deus e para que a nossa conduta reflita a imagem do nosso Criador, revele que Deus está em nós, revele que nós servimos a Deus, que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que a criação aguarda, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quando Paulo fala dos filhos de Deus, ele não está falando de anjo, ele está falando da igreja, ele está falando de você, ele está falando de mim. Então o mundo precisa ver Deus na igreja. E somente na igreja que o mundo pode ver Deus através da igreja. Queridos, então Deus, há um diálogo entre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Façamos o homem, em outras palavras, igual a nós, iguaizinho a nós. E Deus o fez. Queridos, então nós vimos um autorretrato dessa sociedade, uma sociedade corrompida, uma sociedade degradada, uma sociedade que decepcionara a Deus. Mas querido, aí talvez nós nos perguntamos, e Deus olhou e Deus fez uma pesquisa, Deus olhou por toda aquela sociedade. Será que eu preciso encontrar, eu quero encontrar alguém que eu possa recomeçar, que eu possa dar continuidade. Deus fez uma pesquisa em toda aquela sociedade, e o texto diz que um homem, uma família naquela sociedade chamaram a atenção de Deus. Esse homem, Noé. Isso quer dizer para nós que a conduta de Noé era a conduta que Deus esperava encontrar naquela sociedade, mas só encontrou em Noé. E por causa da conduta de Noé, Deus foi atraído para próximo de Noé, Deus foi atraído, Deus se aproximou. E o texto diz mais ainda lá na frente que Noé andou com Deus. Que isso, para andar com Deus não se anda de qualquer jeito. Para andar com Deus tem que preencher uns requisitos. Para andar com Deus tem que ter uma conduta ilibada. Para andar com Deus tem que ser santo. Para andar com Deus tem que ser obediente. Para andar com Deus tem que ter intimidade com Deus. Deus não anda com estranho. Deus quer que nós o conheçamos, Deus quer que nós conheçamos Ele no dia a dia, no momento que você vai para o seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho. Eu não digo isso porque tem pessoas que trabalham sem sair de casa, e é um trabalho tão digno quanto os que saem de casa. Isso para a alegria das donas de casa, eu digo isso. Isso porque existe uma cultura antiga, machista, de que mulher não trabalha. Olha, se alguma esposa tem um marido aqui que diz isso, mas ok, querido, então amanhã você vai fazer a minha tarefa, e no final do dia você me diz se a mulher trabalha ou não. Faça esse teste. Então, no seu trabalho, seja em um lar, quando você sai, seja na empresa, onde for, Deus quer ir junto, Deus precisa
precisa estar junto de você, Deus precisa estar junto de mim. Eu não preciso, Deus não é aquele ser inerte, Deus não está aqui, amarrado, preso aqui nessa estrutura, nesse tempo, e que para nós falarmos com Ele, para nós buscarmos a Ele, para nós andarmos com Ele, nós temos que sair da nossa casa e virmos aqui no domingo, e quando termina o culto, tchau, Deus, nós vamos, domingo que vem nós nos encontramos, nada disso. Deus está aqui enquanto nós estivermos aqui. Quando nós saímos daqui, é um prédio vazio, porque Deus habita em você, Deus habita em mim. Deus anda com os seus pés, Deus anda com os meus pés, porque Deus está em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, queridos, aí Noé, é interessante que parece que o escritor bíblico, Moisés, principalmente, ele dá uma pausa na narrativa e começa a introduzir Noé, para no capítulo seguinte ele falar do dilúvio. Aí, por que Noé? Primeiramente, só para uma curiosidade, o nome Noé significa consolo. E se você for ler no capítulo 5, no versículo 29, o texto vai dizer que nasceu a Lameque, a Noé, e ele disse: neste meus filhos nos consolará de todo o trabalho, a depender da tradução, de toda a nossa fadiga, nos descansará. Então, Noé é consolo para os seus pais, consolo para Deus, porque em Noé Deus encontrou um remanescente fiel, alguém que ele podia continuar, alguém que ele podia continuar raciocínio, alguém que dava início a uma sociedade de acordo com a sua vontade, de acordo com seus parâmetros, de acordo com seus princípios. Queridos, e por que Noé chamou a atenção de Deus? Isso não precisa pressupor que o texto é bem claro, mas em outras palavras, Noé foi uma pessoa que tinha atitudes que atraiu a atenção de Deus. Noé foi diferenciado dos demais da sociedade da sua época, e Deus espera que nós sejamos diferentes de muitos da nossa sociedade. E Deus espera que essa diferença de conduta, de comportamento, possa atrair outros, possa trazer outros, possa influenciar uma sociedade. Querido, uma coisa que eu fiquei feliz aqui em Tupã, há alguns anos atrás, acho que 2 anos, eu fui levar o irmão Guilherme no Hospital São Francisco, ele ia se internar para fazer uma pequena cirurgia. E eu o levei. O que foi que me deixou feliz e chamou a minha atenção? Aí na hora ela disse assim: quem é o parente desse senhor que vai se responsabilizar, assinar por ele? Eu digo: e agora, senhor? Eu falei: olha, eu trouxe ele. O senhor o que dele? Eu digo: eu sou apenas um pastor. Ela disse: ótimo, pode assinar. Aí aquela me disse assim: eu quero dizer uma coisa. Eu tenho observado aqui que às vezes os pastores têm uma atitude para com a pessoa muito melhor do que alguns filhos. Eu fiquei feliz por saber que pastores que aqui estavam e que aqui estiveram antes de mim construíram um legado, pelo menos naquele hospital, um legado de respeito, de consideração, um legado bom. Ficaria triste se dissesse outra coisa. Ele disse: então aqui eu posso dizer a você que pastores cuidam mais das pessoas do que alguns filhos. Eu digo: opa, então eu assinar agora mesmo. Sabe, as nossas ações, as nossas atitudes revelam quem nós somos, e mais do que isso, o nosso comportamento revela quem servimos, com quem andamos. Existe um ditado popular: me indica com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou seja, quem anda conosco, com quem nós construímos amizade sólida, com quem nós construímos relacionamentos duradouros. Claro que nós construímos com pessoas, mas construímos com Deus. E se o nosso relacionamento com pessoas é o reflexo do nosso relacionamento com Deus, então é um relacionamento influenciador, um relacionamento bom. Agora, o ruim é quando a pessoa não se relaciona com Deus
e diz ser de Deus e relaciona com as outras pessoas e são influenciadas por outras pessoas. O chamado crente é agente secreto, que só Deus e ele sabem que ele é crente, só Deus e ele sabem. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve andar com uma placa aqui na testa, eu sou crente, dá licença, eu cheguei aqui, chegou o santarrão, a santarrão, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós jamais devemos ter vergonha ou medo de assumir a nossa fé quando necessário é. Pelo contrário, é muito bom. Sabe por quê? Porque as pessoas vão começar a nos observar e nos momentos difíceis ela vai procurar você. Nos momentos que ela se sentir apertada, acossada pela necessidade, ela vai chamar você. Ou ora aqui por mim, eu estou passando por isso, me dê um conselho, porque sabe que você anda com Deus. Queridos, aí eu imagino que meio àquela situação, aquela sociedade, Noé e sua família. E nós sabemos que quando as pessoas hoje estão mudando radicalmente para melhor, graças a Deus por isso. Mas já houve um tempo que, quando a pessoa se convertia ao senhorio de Cristo, quando a pessoa era conhecida como crente, naturalmente, automaticamente, os amigos iam se afastando da pessoa. E às vezes a pessoa se afastando não porque brigou, não porque aconteceu alguma coisa, simplesmente porque mudou a filosofia de vida. Eu me lembro que quando o Senhor me converteu, eu trabalhava numa loja em Salvador, tinha vários colegas de trabalho, e tinha, entre esses colegas, tinha moças. Interessante que antes disso ninguém nunca olhou para mim, não viu nada que agradasse. Depois uma delas disse assim: Haroldo, eu estou pensando em namorar com quem? O que você acha? Eu digo: não vai dar certo. Ah, mas por que não vai dar certo? Por acaso o crente é melhor do que eu? Eu digo: não é isso, moça. Vou te fazer uma pergunta. Hoje é sexta, amanhã é sábado e posteriormente domingo. O que você está pensando em fazer no final de semana? É isso, bom, chegar em casa amanhã, eu vou no salão, sabe, dar um trato no cabelo, etc, etc. À noite eu vou dar um rolezinho aí, vou numa boate ou no barzinho. E domingo eu vou na praia. Eu digo: pois é, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa e vou descansar. De noite tem um culto de jovem, vou para o culto. Amanhã de manhã, domingo de manhã tem escola bíblica, eu vou na escola bíblica. À noite tem culto, eu vou no culto. Você já percebeu que se você namorar com um crente, você vai estar em um lugar diferente? Você vai estar num lugar no final de semana e ele em outro? Isso realmente não dá certo mesmo, não. Eu digo: a menos que você comece a andar com ele. Ah, não, acho que eu vou deixar minha diversão. E eu digo: eu não vou deixar o meu Senhor, nem por você, nem por ninguém. Glória a Deus. Cheque mais. Então, queridos, aí eu imagino os filhos de Noé. Imagina uma família meio que isolada da sociedade, e os filhos, mas pai, nós não temos mais amigos com quem conversarmos, nós não temos alguém com quem bater papo. Senhor, o que nós vamos fazer? O senhor está, pai, o senhor não está exagerando, não, pai, o senhor tem certeza que é isso? Que eles não importam, porque quando a pessoa vem para o Senhor, a pessoa cria novos amigos, e mais que isso, a pessoa entra numa nova família. Onde você chegar, você tem irmãos. É tão bonito, né? A palavra irmãos. E é muito comum no Nordeste dizer: a paz do Senhor, irmãos. Ou então, essa paz, irmãos. Então, queridos, caminhando para o fim, e aí eu quero já convidar o grupo de louvor que vai cantar uma música, certo? Talvez você pense, olha no traço, o que revela que aquela sociedade era uma sociedade sem Deus. O que eles faziam, o comportamento deles, perversidade, a corrupção, a degradação moral.
não deu ouvidos à pregação, aos anúncios de Noé, zombaram dos anúncios de Noé. Quem precisa de Deus? Que esse velho está doido, nesse deserto, nesse lugar nunca vai chover, muito menos para fazer o maluco está fazendo um barco. Já pensou que Deus não deu essa incumbência para o engenheiro naval, Deus deu para o agricultor? Mas Deus foi o engenheiro, Deus foi o projetista, Deus foi o arquiteto. Deus deu toda a maquete para Noé. Aqui não é a maquete, está aqui. E Deus deu toda a matéria-prima. Mas, queridos, Deus nos dá as mesmas ferramentas para que nós possamos sobreviver a uma sociedade. Embora a nossa sociedade não seja exatamente uma sociedade sem Deus, mas é uma sociedade que parte dela vive à margem de Deus. É uma sociedade que parte dela faz coisas que não agradam o Senhor. Uma sociedade longe de Deus é tendenciosa à corrupção, à violência, é egocêntrica, é perversa. A sociedade atual caminha a passos largos, mas em nome de Jesus não vai chegar ao nível, não vai ser uma sociedade sem Deus, porque nessa sociedade há muitos Noés, há muitos Noela nessa sociedade, há muitas pessoas, há muitas famílias. Naquela época existia apenas uma família. Hoje existe uma enorme família que tem várias famílias dentro dessa enorme família. Uma família grande com famílias menores. Qual é a família grande, pastor? A igreja de Jesus é a grande família, a maior família da terra. E dentro dessa estrutura tem famílias. Então não vai acontecer, porque essas famílias que existem tem feito a diferença, vai continuar fazendo a diferença. Deus sempre conserva o remanescente fiel. E dentro do nosso caso, Deus conserva vários remanescentes. Você é uma remanescente, nós somos um remanescente. Nós somos esses instrumentos na mão de Deus, para que a nossa sociedade não venha a ser uma sociedade sem Deus, mas passa a ser uma sociedade com Deus, uma sociedade que teme a Deus, uma sociedade que guarda os princípios de Deus, uma sociedade que vive segundo a vontade de Deus.